Deixa eu ver se... Começou a gravação. Só para avisar para vocês que finalmente eu coloquei, desculpe pela demora, né? Mas coloquei o link das gravações anteriores no Moodle. Inclusive, eu pedi para vocês depois acessarem, ver se tem algum problema. Porque, para mim, obviamente, né, como está tudo na minha área, os links aparecem normalmente. Mas o OneDrive é muito ruim, o OneDrive é cheio de pegadinha, então, caso assim, esteja com problema para acessar, me avisem. Eu vejo como resolver. Eu queria dar as boas-vindas para a Tássia, né, e agradecer muito a presença dela, né, a disponibilidade para ela dedicar um tempinho aqui para preparar a apresentação e falar conosco. A Tássia Aguiar. Aguiar de Souza ou Souza Aguiar? Eu sempre me inverto. Aguiar de Souza. Aguiar de Souza. Ela é doutoranda aqui no programa de pós-graduação em comunicação da Metodista, né, me orientando. Foi me orientando também no mestrado aqui em comunicação, que ela terminou em 2019. E ela é graduada em jornalismo pela Federal do Maranhão. Federal mesmo, né? Inclusive, ela está no Maranhão agora, né? Por isso que ela está morrendo de calor. Acho que talvez seja legal você apresentar mais alguma coisa assim da sua trajetória, né? Que você teve um bom tempo assim entre a graduação e o mestrado. E olha o comentário da Gabriela aqui. Que inveja, a gente tudo de moletom. A gente tudo de moletom aqui, SP. E aí você pode, enfim, você está com a palavra, Tassi. Pode complementar um pouquinho de se apresentar e começar a apresentação também do seu trabalho. Aí depois a gente vai ter uma meia horinha assim, para o pessoal fazer perguntas, comentários. Tá bom? Matheus, boa noite, gente. Só para avisar, eu vou fechar minha câmera, mas aí eu tô por aqui, se tiver algum problema, alguma coisa, sabe falar. Eu que agradeço o convite do Matheus. Eu acho sempre muito legal falar desse trabalho. A gente passa 2 anos, né, batalhando, ralando para escrever, e aí normalmente só quem lê a banca ficava na biblioteca. Então, eu acho sempre bacana conversar sobre a pesquisa e tal. Espero que vocês gostem também. Como o Matheus colocou, eu sou aqui do Maranhão, fui para a Metodista fazer o mestrado e o doutorado. Peguei o doutorado nesse período de pandemia, né? Então eu estou mais aqui do que aí. Acho que, na verdade, eu nem fui ainda, né? Depois que eu comecei o doutorado. Vou ver se agora, em 2023, participo mais presencialmente das atividades. E em 2018, eu fiz estágio docente com a professora Silene, e com os alunos do 5º período de jornalismo. E a gente conversou muito sobre esse assunto também, foi bem bacana. Espero que vocês interessem também um pouquinho pelo assunto. Eu sou jornalista, né, de formação, como o Matheus colocou aqui pela UFMA. Depois que eu me formei, eu fiquei 10 anos trabalhando em assessoria de comunicação, e aí que eu resolvi fazer o mestrado e doutorado. E é bem curioso porque minha pesquisa não tem nada a ver com assessoria de comunicação, que é o que eu vinha trabalhando. A minha pesquisa, ela fala de humor, comunicação, humor e política. Não sei se o Matheus chegou a adiantar para vocês o tema da pesquisa, que é sobre memes, né? E aí eu vou começar até a contar para vocês, vou começar aqui a compartilhar como foi que a gente chegou nesse assunto como pesquisa. Tá ok o compartilhamento da apresentação aí, Matheus? Tá sim. Pois é, gente. E aí, na Metodista, 2019, defendi essa dissertação com a orientação do Matheus, que
chama Os Memes em Pauta, Relações com a Mídia Mainstream, Ideal Habermasiano de Democracia Deliberativa. Então, depois que a gente passa um tempo sem ler, a gente vai ler, meu Deus, que nome confuso. Mas é muito simples, é basicamente como os memes, a presença dos memes na mídia, né? Como eles estão circulando na esfera pública. Matheus, eles já viram esfera pública, opinião pública, passaram por isso, sabem me dizer? Eu acho que sim, eles tiveram teoria da comunicação, não sei se eles lembram. Ah, tá. Mas eles tiveram teoria da comunicação no primeiro ano. Ah, sim. Que eu não estou vendo os comentários, tá, gente? Se alguém precisar falar comigo, eu peço, por gentileza, que vocês abram o microfone. Mas aí, seguindo, esse foi o tema da dissertação, né? Queria compartilhar com vocês como é que eu cheguei nesse tema. No primeiro período do mestrado, a gente tem uma aula de metodologia. E eu até trouxe aqui para vocês essa referência, porque ela foi muito importante para eu chegar aqui para iniciar esse trabalho. Porque quando a gente entra no mestrado, não sei se vocês, se os outros alunos do Matheus, orientandos do Matheus que passaram por aqui, comentaram isso com vocês, mas a gente entra com um projeto e sai com um negócio que não tem mais nada a ver com o que a gente entrou, né? Eu entrei com um projeto para falar de capa de revista, e aí o primeiro ano do mestrado todo a gente vai mudando, né? Com as disciplinas que a gente vai fazendo, a gente vai pensando em outras coisas. E essa disciplina, a professora Cecília Peruso, na época, trouxe para a gente esse livro que chama Arte da Pesquisa. E ele é muito didático para quem tem interesse em fazer mestrado, doutorado, para quem vai fazer monografia também, eu acho ele essencial, porque ele te dá o passo a passo de como montar o teu projeto. E a primeira coisa que ele traz é esse debate da escolha do tema. E ele coloca assim, olha, é importante escolher alguma coisa que te dê prazer de estudar. Aí a gente fica a gente procurando alguma coisa muito intelectual, muito importante, muito relevante. E ele diz que não, para esquecer isso, que a gente tem que procurar coisas com que a gente tem afinidade, o que a gente gosta de fazer. E no momento que eu estava lendo esse texto, eu estava aqui do outro lado com o celular olhando o meme no Twitter, né? Foi na época logo depois que o Temer assumiu, logo após o impeachment da Dilma. E eu estava muito viciada em Twitter, em ficar olhando memes sobre o Temer vampirão e tal. E aí, quando eu vi essa pergunta, o que você gosta de fazer? Na minha cabeça veio meme. Eu gosto de ver meme. Fui muito sincera comigo, né, nesse momento. E aí, a gente vai avançando na leitura e eles vão provando para a gente, né, são 3 autores, vão provando que a gente pode pegar essa resposta mais sincera possível e transformar numa pesquisa. E eles vão te ajudando a transformar isso num problema, a procurar objetivos dentro desse tema que justifiquem uma pesquisa, vão te ensinar a buscar a fundamentação teórica e, por fim, tinha um tema de pesquisa, né? E aí a gente conseguiu avançar para o problema, que no fim das contas, o projeto ele vai se transformando, né? Por fim, ficou isso aqui: em que medida os memes de internet estariam presentes na esfera pública? Para quem não lembra o que é esfera pública, é esse ambiente de discussão na sociedade em que transitam os diversos assuntos, as agendas, né? E essa esfera pública ela é muito influenciada pela mídia na formação da opinião pública. Então, a ideia era ver como esses memes estavam circulando na esfera pública, porque vocês devem ter se deparado com isso também. Uma discussão que avançou muito nos últimos anos foi se os memes estão ajudando ou se eles estão atrapalhando o debate político, né? A gente vive um momento de crise política no país já há alguns anos e muito atravessado pelos memes, no WhatsApp, nas redes sociais, chegando à mídia também, a gente vai ver um pouquinho isso aqui. E essa pergunta ela está sempre muito presente. Mas os compartilhamentos de memes, ele ajuda no debate, ele atrapalha porque ele é superficial. Então, o nosso problema de pesquisa ficou em torno disso, com essas duas pesquisas, com essas duas perguntas, né, para responder. Em que medida eles estariam presentes na esfera pública e até que ponto a formação da opinião pública
por meio desses memes, né, estaria impactando lá na ponta as tomadas de decisão político-institucionais. Basicamente, ver as consequências da circulação de memes, inclusive por meio da mídia. Com essas duas perguntas, a gente precisou entrar em alguns conceitos, né? Aí vai entrar aqui a fundamentação teórica básica da dissertação. Eu vou começar falando um pouquinho da ciência memética, né, que foi fundamental. Na época eu não tinha noção que existia tanto estudo já sobre memes. Inclusive no Brasil tem muita gente estudando isso. Na Federal Fluminense tem um grupo de pesquisa sobre memes. Eles têm um museu de memes na internet, um repositório sobre memes com história, com vários memes, que eles fazem uma curadoria bem legal. E a gente usou muito também nos trabalhos do professor Vitor Chagas, que é quem coordena esse grupo de pesquisa lá. Mas, voltando para o conceito inicial de memes, esse conceito, a palavra meme, né, ela surge em 75, com um biólogo chamado Richard Dawkins. Ele escreve o livro O Gênio Egoísta. E ele começa a observar o comportamento... E observando o comportamento dos genes, né, que a gente passa de uma pessoa para outra, que é hereditário, e ele começou a se questionar sobre esse movimento na cultura, como ele se dá, né, como seria essa transferência de conteúdo cultural na humanidade ao longo de gerações. E ele pega a palavra grega mimeme, que significa repetição, imitação, e diminui para meme. E ele diz que essa transferência cultural, assim como genética, ela se dá de pessoa por pessoa e vai se multiplicando, viralizando. E aí ele foi a primeira vez que se usou o meme como algo que se espalha, né, dentro da cultura e não mais na genética, que era o que ele estudava. E aí, pegando esse conceito inicial, o estudo dos memes ele começa a vir para as ciências sociais, na psicologia, nas ciências sociais, e chega na comunicação por volta de 2010, né, quando a gente começa a ter os memes de internet, e começa a ser estudado dentro da comunicação de vários anos. A Limor Schiffman é uma jornalista israelense e ela vai falar sobre os memes de discussão pública, que são esses memes que a gente conhece aqui como os memes de internet que circulam no Twitter, no Instagram, porque ela faz uma classificação dos memes de acordo com a função política deles, 3 categorias. São os memes de persuasão, que a gente aqui não usuário, né? A gente não conhece como meme, que seriam esses cards institucionais que se faz para redes sociais, se compartilha no WhatsApp, sem nenhuma interferência do usuário. Ele é um layoutzinho profissional, informando de um evento, informando de um produto, dando um informe, e você compartilha do jeito que ele é. Isso ela considera meme também, seria um meme de persuasão, porque ele é compartilhado, então, na essência, ele também é um meme. Aí ela traz uma segunda categoria de meme, que é o meme de ação coletiva, que a gente conhece hoje como os desafios que tem nas redes sociais. Hoje mesmo me marcaram um desafio para dizer por que eu não voto em Bolsonaro. Aí a pessoa vai lá no seu stories, ela coloca as suas justificativas, marca alguém, e esse alguém que recebe vai lá e vai fazer as suas. Como funcionam os desafios, né? Não sei se vocês lembram, já tem um tempinho do desafio do balde de gelo, que alguns artistas tomavam banho, né, com gelo, e aí gravavam e convidavam um outro artista para fazer a mesma coisa. E nesse formato de desafio, você vai multiplicando, vai viralizando aquela ação, e você tem um meme, de ação coletiva. A terceira categoria, que é a que interessa aqui para a gente, são os memes de discussão pública, que é esse meme que nós usuários, fazemos na internet. A gente pega um fato, um acontecimento, dá um toque de humor, né? Ele tem uma característica mais amadora, ele não tem layout profissional,
e compartilha, e cada um que recebe o meme, ele pode interferir naquele meme, vai dando o seu toque e ele vai compartilhando. Esse é um meme de discussão pública, é um meme que a gente trabalhou. E, assim, ele tem uma característica que é de falar de política e de questões sociais. Normalmente uma crítica de fundo. Então, dentro da discussão de memes, esse é o conceito importante para a gente, que a gente vai falar do meme de discussão pública. Para falar desses memes, como uma das características principais deles é o humor. Desculpa, gente. A gente recorreu a um autor francês chamado Etienne Souriau, que ele estabeleceu categorias estéticas para falar de arte, né? Ele montou um diagrama, esse diagrama aqui, com 24 categorias, que vão do belo ao grotesco, do bonito ao trágico, do sublime ao cômico, poético, dramático, espiritual. São categorias estéticas para classificar, no caso dele, obras de arte. Na graduação, a minha monografia, eu falei do humor foi em 2007, a gente não me considera desatualizada, da Super Interessante, né? Porque Super Interessante bombava. E aí a gente pegou essas categorias aqui voltadas para o humor, para classificar o humor presente na revista. E eu nunca me separei desse diagrama, eu gosto muito dele, é uma característica minha de pesquisa, eu gosto muito de classificar as coisas, eu gosto que as coisas estejam, tudo tem que ter um nome, tem que estar dentro de uma categoria, senão eu não consigo me achar dentro do que eu estou pesquisando. E aí eu uso muito esse diagrama. E a gente trouxe para a pesquisa do mestrado. Né? A gente começou a observar os memes dentro dessas 6 categorias de humor, que são aqui o grotesco. Gente, eu vou pedir licença para pegar uma água. Eu acho que o vento não está me favorecendo. Só um segundo. Pronto. Pois é, a gente pegou essas 6 categorias aqui. O grotesco. O grotesco, ele classifica como aquele riso provocado por cenas abjetas, por tudo que é escatológico, pela aberração. O tema é comparado a um vampiro, por exemplo. É um tipo de humor grotesco. O caricatural está dentro do que a gente conhece mesmo como caricatura, né? É o exagero, uma deformação de uma característica física. Quando aquilo provoca o riso, provocar o riso por meio do exagero de uma característica física. O irônico também é o que a gente conhece por ironia, quando você diz sem dizer, né? Que é muito próximo também do satírico, só que o satírico ele costuma ser mais ácido. Ele é um humor mais crítico, mas também com uma ironia, que diz sem querer dizer. E o cômico é quando você provoca o riso diminuindo o outro. Ele tem muito a ver com a figura do bobo da corte, né? Quando você ri por pena do outro. Então, a gente pegou essas categorias aqui para falar, para classificar o humor desses memes que a gente selecionou para trabalhar. Depois disso, um outro conceito importante é o conceito de antidisciplina do Michel Dissertot. Porque o Michel vai mostrar como o cidadão comum, os usuários de internet, no caso desse trabalho aqui, pegam situações cotidianas
e subvertem, né, em seu favor. É como a gente consome produtos culturais. Por exemplo, quando a gente faz um meme, a gente está pegando uma situação do cotidiano e está rindo de algo que nos faz mal. Quando a gente faz um meme sobre crise política, crise econômica, a gente está pegando algo que não é bom para a gente e está transformando em riso, em humor. Então, a gente está subvertendo aquele uso. Que é o que ele chama de politização das práticas cotidianas. Daí a gente pegou esse conceito e conversou com o Yuri Lotman, não conversei com o Yuri Lotman, o conceito, que ele vai falar de semiosfera. Vocês devem conhecer o professor Heron, né? Ele fala muito disso, da semiótica da cultura. E o Yuri Lotman vai trazer esse conceito de semiosfera, que é basicamente o seguinte: para todo tipo de cultura, a semiosfera ela abrange todo tipo de cultura, todas as manifestações culturais. Ela é um ambiente macro e é como se lá dentro as culturas todas são vários núcleos que se tocassem, né? Quando eles se tocam, eles transferem informação de um para o outro. Por exemplo, no caso dos memes, a gente tem ali uma cultura dominante, que seria o núcleo da semiosfera, que seria, por exemplo, a mídia. A mídia tradicional, ela seria o núcleo. E na periferia desse núcleo, a gente teria os usuários de memes produzindo memes com o conteúdo da mídia. E o que a semiosfera faz? O núcleo também absorve o que é produzido na periferia da semiosfera. Então, é aí que está o ponto desse trabalho, porque a mídia, assim como os memes produzem seu discurso a partir do que sai da mídia, a mídia aproveita esses memes para transformar um discurso midiático novamente, né? Que são as matérias, vocês devem acompanhar, sai muita matéria, por exemplo, Lula preso, que foi, na época que eu estava fazendo, foi um dos acontecimentos. Muita matéria saiu de jornais da grande mídia mesmo, os memes da prisão de Lula. E isso tem acontecido até na pandemia, a gente vê meme da pandemia sendo noticiado, né? Então, assim como os memes penetram o núcleo da semiosfera, a semiosfera é contaminada pela periferia. Tendo essa noção de que os memes trabalham como uma forma de subverter um discurso posto, de que eles conseguem alcançar a mídia hegemônica, a gente parte para a segunda parte do trabalho, que é pensar como esse alcance dos memes na mídia está interferindo no nosso processo, no nosso cotidiano democrático, né? Será que as instâncias de poder estão sendo afetadas por esse discurso memético que está chegando na mídia? Ou isso chega na mídia, circula ali na opinião pública e encerra? Então, a segunda parte do trabalho é essa discussão. E a gente trouxe o Habermas para a discussão, né, para falar sobre o ideal de democracia dele. Fazendo um breve resumo para vocês do que seria esse ideal de democracia habermasiana. O Habermas ele faz um esquema mais ou menos assim. A gente tem a esfera pública, né, onde a gente discute, a gente, enquanto sociedade, discute os temas de interesse público, que são importantes para a gente discutir enquanto sociedade. Essa discussão ela é atravessada pela mídia, né? A mídia está ali pautando aquilo que a gente vai discutir, e a partir daí a gente forma uma opinião pública. Então a gente tem uma opinião pública que é atravessada pela mídia. Ok. Formada essa opinião pública, o ideal de democracia deliberativa para ele é que essa opinião pública paute as instâncias de poder.
Não, nós somos uma democracia. Se nós estamos aqui, fomos eleitos para cargos públicos, a gente vai ter que tudo que a gente deliberar aqui é de acordo com a opinião pública, porque a gente está aqui representando. Então, esse seria o ideal. E aí, é isso que a gente vai questionar. Se as instâncias deliberativas estão tomando decisões com base numa opinião pública pautada por memes, ou se isso é algo que a gente não consegue mensurar, a gente não tem como observar, não dá para saber ainda. E aí a gente enveredou nessa pesquisa tentando encontrar essas respostas. A parte 4 aqui para falar com vocês, a gente vai falar da metodologia, né? Como são duas perguntas tronco do trabalho, a gente fez a metodologia em duas partes também. Na primeira, como a gente já falou, analisar a incidência dos memes nas notícias, e a segunda é ver de que forma essas notícias estão impactando lá na frente nas instâncias deliberativas. Nessa primeira parte, que a gente fez, isso aqui, quando a gente vai, pelo menos foi algo que eu identifiquei, né, fazendo a dissertação. A gente começa a estudar a metodologia e enquanto a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer, do que é o nosso objeto, de qual é o nosso problema, a gente começa a se desesperar. Meu Deus, eu vou usar análise de discurso, eu vou usar análise de conteúdo, eu vou fazer entrevista em profundidade, vou fazer etnografia. A gente fica querendo saber o que vai fazer, mas isso não acontece antes da gente saber o que a gente tem para trabalhar. Por exemplo, para montar essa metodologia, olha o que a gente fez. A gente jogou no Google 2 palavras-chave, meme e política. Isso não tem manual. Então, uma coisa que a gente começa a observar, a gente começa a criar quando a gente sabe o que a gente quer responder. Né? O que a gente queria, saber se tinha notícia falando de meme de discussão pública. Onde é que eu vou pesquisar isso hoje? Eu vou para uma biblioteca procurar jornal? Não, tem um Google para isso. Então, Google, me dá aqui, eu vou jogar aqui meme, vou jogar a palavra meme, vou jogar a palavra política. Por que essas 2 palavras? Porque eu queria encontrar notícias que me mostrassem os memes de discussão pública. Vocês lembram que eu falei que meme de discussão pública está atrelado à política. Então, não adiantava jogar meme que ia aparecer notícias sobre meme que não tinham a ver com memes de discussão pública. Então, a gente focou nessas 2 palavras. O período de busca foi de 11 de julho de 2018 até 9 de janeiro de 2019. Então, quando a gente jogou essas 2 palavras no Google, a gente focou nas 10 primeiras páginas que aparecem, cada uma com 10 links, e a gente filtrou dessas notícias as que tinham veículos mais tradicionais, porque a ideia era mostrar o núcleo da periferia, como eu falei, a mídia tradicional sendo pautada pelos memes, o núcleo da semiosfera. E com esse filtro, a gente selecionou 61 publicações sobre os memes na política, sobre notícias, só falando de memes e política. E aí a gente encontrou aqui nessa tabela ao lado, 5 veículos tinham pautado a crise política nacional, 5 veículos tinham pautado as eleições de 2018 e 4 veículos tinham pautado a prisão do presidente Lula. E aí, assim, esses são os 3 que mais se repetiram, mas a lista é imensa, né? Foram 61 publicações, aqui só tem 9, só tem 14. Então, a gente pegou, e aí a gente tinha que decidir qual dessas aqui a gente ia analisar, porque a gente precisa de um corpus, uma amostra que não seja muito extensa, até porque essa pesquisa ela tem 2 partes. Então, a gente ficou com a crise política nacional, que tem 5 veículos de grande circulação nacional, são veículos online, mas que são lidos no país todo, são veículos tradicionais, em comparação com a de eleições de 2018, que alguns deles ficavam um pouco abaixo. Foram essas notícias aqui, então, que a gente selecionou. Foram 2 do El País
Uma se chamava Rir para Não Chorar, a crise política brasileira segundo os memes. A outra chamava Os Memes da Crise Política Brasileira. Aí tinha uma do Estadão, os melhores memes da crise política brasileira. Tinha uma da época, os memes da crise política, e tinha uma do UOL, veja o que a galera está achando da situação política. E uma coisa interessante é que essas matérias não estavam na editoria de entretenimento, de humor geral, elas estavam na editoria de política, né? Que mostra para a gente que não é uma narrativa de mero entretenimento. Havia uma tentativa de se discutir política no jornal, de trazer política dentro dessa editoria, por meio dos memes. Então, isso reforçou muito a nossa hipótese de que, sim, que a mídia está usando meme para debater política. E aí, aqui que vão entrar aquelas categorias estéticas que eu mostrei para vocês, né? A gente começou, então a gente tem ali duas matérias do El País, uma do Estadão, uma da Época, uma do UOL, mas como cada um desses veículos tratou essa notícia de memes, né? Porque eles não vão conseguir comportar todos os memes que estão circulando. Existe uma curadoria, alguém seleciona os memes para colocar na matéria, e que memes são esses que são selecionados, né? O que esses memes estão dizendo? Isso era importante para a gente saber também. E aí que entra essas categorias. Foi por isso que a gente trouxe, porque por meio delas, como eu falei para vocês, o grotesco, ele trabalha com a noção de aberração, do que é demoníaco, do que é escatológico. O irônico, ele é uma crítica menos ácida do que a sátira. Então, a partir daí, a gente conseguia ter uma noção do que aquele veículo estava querendo passar sobre cada um desses personagens, né? Então, a gente listou aqui quem eram os principais personagens dos memes dessa matéria do El País. Foi Lula, Dilma, Aécio, Delcídio e outros. O Lula apareceu 6 vezes, a Dilma apareceu 5. Mas se a gente observar aqui em que tipo de categorias eles apareceram, são categorias que não puxam para essa crítica mais pesada, como o satírico, como o cômico, o caricatural. Você vê que é o humor, que é uma crítica leve, tem o irônico, né, que é um humor também não tão pesado como a sátira. E aqui é um exemplo dos memes que tem nessa matéria, né? Por exemplo, quando a Dilma anunciou que ia nomear o Lula ministro para evitar que ele fosse preso. E aí eles colocaram um meme que era um gif do Lula tirando a faixa da Dilma. Da Dilma tirando a faixa do Lula, na verdade. E aí esse outro aqui, que foi quando começaram a sair as delações envolvendo o Temer e o Aécio. Aí coloca o Lula e a Dilma sorrindo, vazaram imagens de Lula e Dilma vendo o Plantão Globo. Então a gente observa que não é uma crítica voltada para eles. Esse segundo meme aqui é uma crítica voltada para o Temer e para o Aécio, apesar dos personagens que aparecem na imagem serem Lula e Dilma. Então a gente observa que o El País, ele tinha essa tendência nessas matérias sobre memes de pegar mais leve com o Lula e com a Dilma e pegar mais pesado quando os personagens eram, por exemplo, o Aécio, o Temer, o Sérgio Moro e entre outros personagens aí dessa novela que se desenrola até hoje. Olha só, os outros memes dessa mesma matéria. Deus está vendo você mudando a versão de tudo culpa do PT para tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, uma crítica para quem no começo, né, antes das delações sobre o Temer, sobre o Aécio, quem dizia que ia tirar a Dilma e depois ia tirar o resto. Então, a crítica já é favorecendo os dois personagens que mais aparecem lá na tabela, né, que é a Dilma e o Lula. Tomara que caia para o Temer e a Marcela Temer aqui já no Tinder, caso o Temer fosse preso. Então, que já é uma crítica para o Temer, né? Já no Estadão, olha o que a gente observa. Tinha mais personagens, né, na matéria, tinha Lula, Dilma, a família de Lula,
Michel Temer, Sérgio Moro, PF, Eduardo Cunha, Delcídio, Bacari Neto, futebol e outros. O Lula aparece 25 vezes, a Dilma aparece 10, Michel Temer, Sérgio Moro, 5. Mas se a gente observar aqui as categorias, ó, a gente já vai olhar o Lula naquelas categorias que a gente falou que são mais pesadas, a sátira, por exemplo, o caricatural, o grotesco. E quando a gente observa aqui o Sérgio Moro, né, com 5 menções, ele não aparece no cômico, ele não aparece no grotesco, ele está no irônico, que é uma crítica mais leve, ele está no humor, que normalmente não tem crítica, e no caricatural. Então, ele não aparece nessas categorias humorísticas que são mais críticas. Exemplo dos memes que mais apareceram. Roubou tanto com 9 dedos, imagina se tivesse 10. Uma crítica à pessoa, né? A uma deficiência. E foi a escolha do veículo. O Bom Filho a Casa Torna, falando da prisão do Lula. Alguém pode fazer um favor de lembrar a Dilma que para ser ministro tem que ter curso superior. Coloca Sérgio Moro com uma cara de... Eu tenho até dificuldade de falar da cara dele. Cheio de razão, né? de superioridade e tal. E criticando o fato do Lula não ter curso superior, que é uma crítica muito presente nos memes do Estadão. Eles falam muito do fato do Lula não ter um dedo, do Lula não ter curso superior e de o Lula ser possivelmente alcoólatra, como esse aqui do lado. A Polícia Federal armou um forte esquema para pegar Lula. E aí você tem uma armadilha de passarinho aqui, né, com cerveja. E aí, dentro desses resultados, também a gente conseguiu montar esse gráfico aqui que mostra que essa presença dos memes em matérias jornalísticas, ele é ascendente. Aqui a gente vê que cai em 2019, mas não é que houve uma queda no ano, é que o período de levantamento dessas notícias eu só fiz até janeiro de 2019. Então é como se o resto do ano não tivesse notícia, mas na verdade depois que a gente defendeu a dissertação, eu acompanhei ainda alguns meses, já não entrava mais aqui, que já estava pronto o trabalho, mas continuou crescendo. Então essa curva ela é ascendente. E aí a gente passa para a segunda parte da metodologia, que é descobrir até que ponto essas notícias sobre com os memes estão impactando, né, as instâncias deliberativas. E aí a gente mudou a forma de pesquisar no Google. E aí eu retomo o que eu estava falando para vocês. Isso aqui não tem manual de metodologia, né, Matheus? A gente montou uma metodologia que atendia a nossa necessidade de encontrar essa resposta. E é mais ou menos assim que funciona para toda a pesquisa. Vocês vão conseguir montar de acordo com o que vocês querem responder, né? Mas, lógico, a gente usou métodos como análise estética, né? Essa análise que a gente fez das categorias é um método de pesquisa. A gente fez análise de discurso, a gente fez também um pouco de análise de conteúdo. Tudo isso está presente, mas a forma de coleta ela é muito pessoal, ela tem muito a ver com o trabalho de cada um. E aí, nessa segunda parte, como a gente queria encontrar o impacto dos memes nas instâncias deliberativas, então a gente pegou quem delibera, é prefeito, é vereador, é governador, é senador, é ministro, presidente. Então, vamos pegar meme e associar com essas outras palavras para tentar encontrar notícias que falem sobre isso. Então, vocês podem ver que foi criado ali, né, essa forma de coleta. A gente teve que criar isso do que a gente tinha. E a gente conseguiu 26 notícias que mostravam para a gente que sim, que essas instâncias deliberativas estavam sendo provocadas pelo compartilhamento de memes e estavam deliberando com base nisso. E aí a gente tem aqui, eu trouxe algumas notícias para mostrar.
Por exemplo, no Amapá, PM é punido após compartilhar meme contra o governador. Então, a gente tem aqui uma ação do governador, né, que é uma personalidade pública tomando uma decisão em um cargo eletivo e com base no compartilhamento de um meme. Né? Aqui embaixo a gente tem vereador sugere dia do corintiano, mas recua após críticas, me excedi. Ele tinha sugerido fazer um projeto de lei, né, com o dia do corintiano, e aí começou a circular memes na cidade sobre isso, e a partir da circulação de memes, ele voltou atrás. Então, a gente tem mais uma deliberação pautada pelo compartilhamento dos memes nessa cidade. Outro caso, memes nas redes sociais fazem Câmara aprovar horário especial para tapa-buraco. Esse aqui foi muito legal porque o compartilhamento dos memes fez com que a Câmara tomasse uma decisão que resultou em serviço para a população, né? Não foi só uma deliberação como a de punir um PM, de voltar atrás de alguma coisa, mas resultou num serviço. Era uma cidade que estava sendo prejudicada por conta das obras para tapar buraco, porque estava acontecendo em horários de pico, tudo, o pessoal começou a fazer meme com os buracos e eles aprovaram um horário especial e conseguiram resolver lá o problema da população. E essa daqui é uma das que eu mais gosto. Dia do servidor público, bonito esteticamente, será revogado. O prefeito de Petrópolis pede desculpas. O prefeito tinha sancionado uma lei também, né, de o dia do servidor público bonito esteticamente. Então, nesses dias, só era homenageado quem fosse bonito. E aí, virou meme e ele voltou atrás. E a lei foi revogada. Tem muitos outros, gente. Tem um muito legal também, que é de um prefeito que não foi na inauguração de uma obra, mas aí a equipe, a assessoria dele fez uma montagem da obra com um recorte dele muito mal feito, colocou a imagem ao lado lá do túnel que ele queria inaugurar. E aí as pessoas identificaram que era uma montagem grotesca e fizeram muitos memes, e aí ele voltou atrás e explicou que ele de fato não tinha ido, mas ele tinha ido no dia anterior. E aí a equipe dele aí bota sempre culpa na equipe, né, na assessoria de comunicação, no estagiário, e pediu desculpas. Então, nesse gráfico aqui, a gente também observou uma curva ascendente, né, dessas notícias com deliberações impulsionadas pelos memes, elas vão só crescendo, de 2015 para 2018, que esse aqui a gente não pegou até janeiro, a gente pegou só até 2018. As notícias, em 2015 tinha uma, 2016, 3, 2017 aqui 10, em 2018 a gente encontrou já 14, então, né, vai subindo. Essa eu não tenho acompanhado para dizer para vocês se continua ascendente, mas foi um trabalho muito legal de fazer, assim, porque era uma hipótese que a gente tinha e que me parecia, né, que era algo que estava crescendo, que era um movimento que estava, de fato, aparecendo naquele momento, mas a gente não tinha... Por exemplo, a gente pesquisou no Google, né? A gente não tem ideia do mundo de coisas que a gente vai encontrar, da quantidade de notícias. Mas acabou se confirmando o que a gente acreditava. As notícias sobre os memes, sobre a circulação de memes estão crescendo e essas notícias estão impactando lá na ponta. E aí, eu volto para aquela questão inicial, né? Os memes contribuem com o debate político ou eles só esvaziam essas discussões, né? Se a gente for tomar o resultado dessa pesquisa, ela não responde a essa pergunta, né? A proposta dela não é essa, ela se dá nesse contexto. Mas se a gente conseguiu observar que os memes estão chegando não sei se vocês lembram, só um parêntese, quando o Temer assumiu,
que ele tentou, que ele pediu para o Facebook bloquear, saiu quer dizer, não sei se ele fez isso, saiu a notícia no Lauro Jardim, de que ele tinha entrado em contato com o Facebook para impedir vomitácio na página dele. Vocês lembram disso? E aí, quando ele tentou impedir, no dia seguinte, mais que triplicou a quantidade de vomitácio na página dele e na página do Planalto, né? Então, isso para falar que se a gente consegue perceber que os memes estão impactando tão diretamente decisões e estão conseguindo afetar, né, as pessoas que ocupam cargos deliberativos, cargos públicos deliberativos, no mínimo é uma questão que a gente tem que continuar discutindo, né, se os memes estão contribuindo ou não com esse debate. Eu, muito particularmente, acredito que contribui, porque eu não acho que eles têm a função de aprofundar. A função do meme, no meu ponto de vista, nesse debate, é de pautar. Né? Você está alheio ao que... Por exemplo, hoje, essa história que eu estava falando no início da aula com o Matheus, do corte de verbas na educação, que impactou principalmente as universidades. Eu recebi hoje por meio de meme. Está em todos os jornais, mas eu recebi em primeira mão por meio de um meme. Então, ele me pautou. A partir dali que eu fui atrás para tentar entender o que está acontecendo, ainda não me aprofundei. Mas é por causa do meme que eu não me aprofundei? Ou eu não dei a devida atenção, né, à notícia? Então, eu acho que sim, os memes contribuem muito para o debate político, nesse sentido, de pautar. E sobre o riso ele está muito presente, né? No Brasil não é de hoje, em situações de crise política, o brasileiro ele tem essa tendência de fazer piada em situações de dificuldade. Vocês já devem ter estudado o Pasquim, né? Que na ditadura foi um periódico que fez muito sucesso, e ele vivia de transformar o horror que se vivia em conteúdo cômico. E eu gosto desse jornal até hoje. E os memes hoje, o que os memes fazem não é diferente disso, né? É pegar uma notícia, como a gente viu lá, a gente comentou no Sertor, pegar algo do cotidiano e transformar, e politizar aquela prática, e transformar, e subverter o uso, usar da melhor forma, né? Se aquele consumo não é algo que nos beneficia, mas a gente pode fazer um outro uso dele. E é meio isso que os memes fazem, né? Eles dão uma catarse, eles dão o alívio cômico, e de certa forma ajuda a gente a digerir certas informações. Então, assim, o meu entendimento nessa pesquisa é de que essa contribuição dos memes é muito importante. Eu acho que não se deve ignorar esse potencial que ele tem de discussão. E acho que é isso, gente. Essa dissertação ela está disponível no site da Metodista. Vocês podem acessar. Eu deixo aqui também meu e-mail para vocês, se vocês quiserem discutir mais um pouquinho sobre esse assunto. Se eu puder contribuir com vocês, estou à disposição. Matheus, como sempre, eu terminei antes da hora. Mas aí eu queria deixar para provocar os alunos essa primeira pergunta, né? De se vocês acham que os memes contribuem ou não. Fiquem à vontade para discordar de mim. E eu acho que a gente pode começar por aí o debate, né? Legal. A Gabriela já fez um comentário aqui. Os memes da maçonaria dominaram as redes sociais ontem. Pois é, Gabriela, e eu estava comentando essa coisa da fake news, né? Bolsonaro teve esse período de pandemia inteiro com ações condenáveis e aparentemente os eleitores dele não se importaram, mas se importaram com um factoide da maçonaria, né? Um vídeo do Bolsonaro antigo, visitando uma maçonaria. Ele, em momento nenhum, disse que ele era maçom, ele podia estar ali só pedindo voto, oportunamente, como ele faz em outras igrejas.
Mas isso aparentemente impactou muito, né? Não sei se por estar em formato de meme, circulou muito meme, ou se porque, de fato, o debate sobre as candidaturas ele está tão enviesado que é menos importante você negar a eficiência de uma vacina, você protelar a compra das vacinas, você não dar conta de combater uma pandemia como deveria, é menos importante do que você ter um candidato visitando a maçonaria, né? E os memes contribuíram muito ontem para fazer esse assunto circular. Inclusive, em alguns nichos, eu acredito que ele só circulou por meio de memes. Né? Muita gente sequer viu o vídeo, muita gente não leu, as notícias saíram em muitos jornais, mas os memes certamente foram vistos. E aí a gente tem mais um exemplo de como eles favorecem para pautar o debate, né? Para fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo. Se elas vão se aprofundar depois, aí é uma outra discussão. Pedro, você está conseguindo ver o chat? Estou sim. A conta do Bolsonaro no Twitter posta vários memes. Você acha que isso é uma estratégia boa para um presidente? Pedro, eu nem coloquei nos slides, mas uma parte da pesquisa também a gente fala do site do PT em 2018. Eles fizeram... Esse ano eu nem cheguei a consultar, eu vou até olhar, fez bem tu ter me lembrado. Eles tinham uma aba só de memes. Eles produziam tanto os memes de persuasão, que são aqueles que eu falei, que são os cards para a gente só compartilhar com informação e tal, como eles também tinham uma curadoria dos memes de discussão pública, né? Que estavam circulando nas redes, eles colocavam lá os memes que favoreciam a campanha. E eu achei muito legal a estratégia, porque é isso, as pessoas não querem compartilhar textão. Né? O compartilhamento de textão, para o usuário comum, esse usuário que não está interessado em ler notícia, que ele só quer olhar o que está acontecendo, eles funcionam muito bem. E eu acho que sim, que a página do Bolsonaro acerta no uso de memes. Isso é uma tendência não só de páginas políticas, a gente vê o uso de memes em campanhas de produtos, de serviços de um modo geral. A Netflix usa muito meme, vocês devem ter visto, ela usa muito a Gretchen, a Inês Brasil, a Xuxa, e outros produtos também já usam meme, né, na publicidade. E é uma decisão acertada, sim, usar meme. Agora, tem que saber o que usar, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente por ser um presidente da República. O meme, como ele é produzido aleatoriamente por pessoas nas redes sociais, tem risco de ser um meme com uma piada machista, uma piada homofóbica, uma piada racista, que tem bastante. Então, esse cuidado na curadoria ele tem que ser muito maior quando a gente está falando de uma pessoa pública. E eu não sei te dizer se a conta da presidência tem esse cuidado, não é muito o perfil, mas a estratégia em si de usar meme, para mim, ela é muito acertada. Os memes que você trouxe de exemplo de 2018 servem para hoje também. Pois é, o discurso não mudou, só falam que o Lula é ladrão, essas coisas. Exatamente. Inclusive, eu tinha até dito para o Matheus, quando ele me convidou, eu disse, Matheus, vou só atualizar os memes, mas os problemas continuam sendo os mesmos, né? A crise política não mudou, só o Temer que saiu um pouco dos holofotes e o Bolsonaro ganhou um pouco mais de visibilidade. Meme tem limite, você falou das fake news, você acha que como é meme tem mais liberdade ou ainda precisam de responsabilidade? Gabriela, é o que eu estava falando no caso, na pergunta do Pedro. Como eu falei para vocês, né, que eu fui assessora de comunicação por 10 anos. Como assessora, eu incentivo muito hoje, dando consultoria, conversando com amigos, o uso de meme. Eu sou uma incentivadora mesmo. Mas eu acho que se você não tem uma equipe capaz de filtrar esses memes com toda a responsabilidade para evitar a disseminação de discurso de ódio, de discursos preconceituosos,
é melhor não arriscar, né? Você precisa ter muito controle sobre isso, porque às vezes a oportunidade de viralizar alguma coisa, ela pode ser perdida por você pode colocar o nome da marca na lama por um discurso infeliz, né? E a gente vê acontecendo bastante. Então, eu acho que tem limite, sim. Não existe essa liberdade para a tal da liberdade de expressão que as pessoas confundem, né, com ofensas e com preconceitos. Você precisa ter muito cuidado com isso. Agora, eu queria ouvir de vocês, gente, se alguém quiser ligar a câmera, não só o microfone mesmo, se vocês acham que os memes contribuem com esse debate político, se vocês acham também que só compartilha meme, é só bobagem, meme não ajuda no debate. Eu entendo que ele não aprofunda, né? Eu falei para vocês, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Alguém gostaria de responder? Eu vou escolher alguém para responder, Eu acho muito delicado. Oi, prof. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Sim. Eu acho muito delicado, porque apesar de ser meme, de estar bem difundido, isso funciona muito na nossa bolha, assim, de pessoas mais jovens. A minha avó, minha família, os irmãos da minha avó, eu tenho grande parte da minha família que eles não têm familiaridade com a internet. E eles não vão entender que um meme é um meme. Isso vai cair muito para essa coisa de fake news ou para interpretação errada. Se você não souber também o que está por trás desse meme, nem sempre você consegue entender. Então, eu acho que acaba não atingindo todo mundo e é um pouco perigoso, assim, o uso sem cuidado, né? Corretíssimo. Inclusive, ontem, eu vi muito isso. As pessoas pegaram a imagem de Bafomé, né, e falaram que aqueles dedos eram 2-2, Bolsonaro. E foi um meme, mas eu vi muita gente levando aquilo como sério, né? Olha só o que observaram, é verdade e tal. Então, eu acho muito pertinente a sua colocação. Como é teu nome? Desculpa, para mim só aparece KP. É Cat Pereira. Kessia. Kessia. Eu acho muito pertinente a sua colocação. Isso tem esse risco, sim. Inclusive, lá na minha casa, de vez em quando, a minha mãe, ela mostra para mim, tá, assim, isso aqui é verdade. Normalmente um meme, né? Não, mãe, é meme. Ela tem um pouco de dificuldade de saber quando é meme e quando não é. O meme, uma das características do meme, né, que o Luiz Martino, que é o professor, o Luiz Martino é professor da Casper, Matheus? Acho que né? Luiz Mauro ou Luiz Martino? Luiz Mauro. Casper. Ele tem um livro que ele fala muito disso também, dessa coisa da bolha, né, do pertencimento. Para você entender um meme, você tem que fazer parte daquela comunidade que produziu o meme. Ele, por mais que ele viralize, mas ele está dentro de uma bolha. Você precisa entender o contexto em que aquilo foi feito para que ele provoque o riso, que é o objetivo dele. A gente tem comentários aqui da Gabriela. O Pedro também. Eu acho que funciona para quem já concorda com a ideia do meme. Quem não concorda não vai compartilhar. Que é essa coisa do grupo, né? Você só compartilha se você se identifica. Aí pode não gerar o debate. Exatamente. Verdade, concordo com o Pedro. Acho que entra na ideia da bolha também. Boa noite, me ouvem? Sim. Beleza, então. Então, assim, para contribuir, só adicionando um comentário... Quem que tá falando? É o André. Beleza. Só para tentar saber. Beleza. Eu acho que, como os colegas acabaram de pontuar, eu acho que o meme ele vai transitar muito na própria bolha de quem está produzindo e de quem está... Geralmente, o meme, ele inicia o debate, mas como os amigos pontuaram, geralmente esse debate, ele
discutido pelas pessoas da própria bolha que compartilham daquela mesma opinião. E quando o meme sai da bolha, geralmente eles vão para uma parte mais agressiva. As pessoas não vão conversar e argumentar ali. Então, como você citou uma coisa interessante, né? Você falou que tem aquele usuário que ele não quer ler notícia, aí o meme ele acaba tendo esse papel muito perigoso de difundir uma informação muito sintetizada e que, na sua maioria das vezes, acaba se misturando com notícia falsa, né? Tem um livro, e que tem um capítulo da Cristina Tardaguila, que ela fala muito dessa questão, dessa parte jurídica, e como o Poder Judiciário está encarando essa questão do meme, né? Porque, não do meme, mas do fake news que, na maioria das vezes, vem acompanhado do meme, né? Eu acredito que são coisas que andam lado a lado, né? Então, como que você trata isso, sabe? Você vai criminalizar notícia falsa, então tem todo um problema, porque, às vezes, como também a colega pontuou, que geralmente os memes são compartilhados por pessoas mais jovens, né? E como que você lida, sei lá, com uma pessoa de 70 anos que compartilhou uma informação através de um meme com notícia falsa num grupo do WhatsApp? Que eu acho que já é um pouco diferente, né? Porque você também mencionou o uso dos memes nas campanhas políticas, que eu acho que as campanhas elas estão cada vez assim entendendo melhor do funcionamento e assim instrumentalizando mesmo essa questão dos memes. A campanha do Bolsonaro, a direita, na verdade, né? Os grupos de direita eles vêm se especializando nisso há muito tempo já, né? Então você já teve casos, por exemplo, do MBL ali comprando páginas de meme para poder difundir ali algumas informações que atendiam aos interesses desse grupo político. E assim, agora no caso da esquerda, eu acho que isso só está vindo com um pouco mais de agressividade agora com, por exemplo, o Janones, né? Você também menciona que gosta muito do Twitter, então acho que você percebeu essa movimentação mais atípica. Eu não sei se para mim foi assim, mas assim, com esse meme da maçonaria, eu sei lá, eu acordei assim um dia, entrei no Twitter e tinha centenas de memes com várias fake news da esquerda que eu não estava habituado a ver, assim. E aí eu vi o pessoal, até o pessoal brincando, nossa, agora eu sei como que os bolsominions se sentem quando eles são pegos pela lupa e com uma verificação de checagem, eles se sentem assim todos os dias com aquela notícia do meme do Bafomé. Então, eu acho que, eu acho que tem essa questão, né, de ele andar lado a lado com a fake news, né, com o meme, e essa instrumentalização, né, por parte das campanhas políticas, né, porque agora eu acho que cada vez o meme ele vai ganhando um poder cada vez maior, porque foi como eu mencionei com um colega meu esses dias. Esse é um dos motivos pelos quais o comunismo às vezes é tão demonizado, assim, porque sei lá, é muito difícil você convencer uma pessoa a ler o Capital do Marx, quiçá até o próprio Manifesto Comunista, do que você ir lá e fazer um meme com uma frase falando que o comunismo faz as pessoas passarem fome. Então é muito mais fácil de difundir essa informação, porque ela é muito mais assim fácil de ser digerida, né? É mais fácil você convencer a pessoa de consumir um meme do que ler um livro. Então eu acho que vai muito nesse caminho do uso do meme se tornar cada vez mais poderoso nesse contexto político. Lembrei essa semana lá no prédio da minha mãe, ela mora no segundo andar, e aí tinha umas crianças no final de semana jogando futebol, gritando lá embaixo. Aí teve uma que gritou assim para outra: "Seu comunista!" Eu acho que a criança tinha 6, 7 anos, aquela criança não tem ideia do que é comunista. Mas o meme dentro da casa dela, né, que a repetição do pai e da mãe é um meme, né, de acordo com o Richard Dawkins lá, quando ele fala do meme como uma repetição. E a pobre da criança chamando ela, eu não sei o que passou na cabeça do que foi ofendido, o que ele entendeu com aquilo. Ele chegou em casa, mãe, que é comunista. Mas é isso mesmo, a fake news da esquerda, né, esse meme da maçonaria marcou muito isso. E é interessante como a gente que vem apanhando de fake news durante tanto tempo, a vontade de compartilhar os memes da maçonaria. Eu fiquei louca. Eu não compartilhei com quem não ia entender os memes, né? Por esse risco de virar uma fake news. Mas eu passei o dia inteiro colecionando memes de maçonaria. Eu acho bom demais. Então, foi a minha forma de entrar, de participar do debate, foi por meio de meme. Foi a minha escolha. Mas entendendo, sem dúvida, de que muita gente vai olhar o dedo do Bafomé e vai acreditar que aquilo dali é uma análise de um especialista. Daí eu vi um meme falando que a inteligência da Santa Sé estava já monitorando
o Brasil, porque Bolsonaro estava com o plano de fechar as igrejas católicas, as paróquias. A cerveja. Da lupa. Que é tanta eficiência, deixa esse povo achar que é verdade. Pois é, por um instante eu fiquei concordando com isso, eu me diverti bastante. São mais perguntas para Tássia? Ou Tássia mais perguntas para a turma? Achei legal essa dinâmica. Eu queria ver se alguém mais viu o vídeo do Janones, que o colega acabou... Eu não estou vendo o nome, gente, desculpa. Eu só vi aqui a C, que comentou. Que o Janones fez um vídeo, né, na frente do Templo de Salomão, falando que não sabia se o Bolsonaro tinha vendido a alma dos fiéis e dos eleitores dele para se eleger. E gente, muito surreal. Eu queria saber se alguém mais viu, o que vocês acharam daquilo. Ele se excedeu, a gente está jogando o jogo certo, a gente precisa de guerrilha nesse momento, ou tem limites, né? Como a Gabriela tinha perguntado. Perguntar para a Gabriela, já que ela tinha me perguntado sobre os limites. Não sei se ela chegou a ver o vídeo do Janones. Exatamente, eu também ri com peso na consciência. Mas eu acho que ele se excedeu. Assim. Eu concordo que guerrilha é muito importante. Alguém até chegou a publicar que a esquerda não vai ganhar voto conversando em universidade e pedindo voto com artista, né? A gente precisa de guerrilha. Mas eu acho que descer para fake news é um precedente muito arriscado. Assim. A gente vai perder muito perigoso. Muitos limites. Inclusive limites que permitiam separar, né, uma coisa da outra. Sim. Porque eu tenho a impressão de que hoje a direita ela não tem mais essa noção de onde começa uma fake news e onde termina. Tanto que ela se aprofundou nisso. E eu não gostaria que todo o debate chegasse nessa situação. É uma questão meio delicada, assim. Eu entendo o desespero, mas é um passo perigoso. Deixa eu escolher alguém para fazer pergunta para Tássia. Tem um rapaz aqui que é o Pedro Brasileiro que ele diz toda semana eu peço para ele fazer uma pergunta pro convidado. Então vou poupar o Pedro essa semana. Quer ver, Júlia Valverde, uma pergunta para Tássia. O comentário. Ó, pessoal, se vocês... Eles estão escrevendo aqueles artigos também esse ano, esse semestre, né? Ah, é? Se vocês tiverem dúvidas sobre metodologia, quiserem que a Tássia explique um pouco mais do método dela, esse é o momento. Se quiserem falar de memes também. Então. Olha, gente, eu acho, inclusive, que esse meme da maçonaria, esse episódio da maçonaria dá um artigo muito legal. Acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Me achou parecida com a Tainara G? Eu também acho um pouco. Conheço, mas não tem nenhum parentesco, não. É minha conterrânea só. Eu vou jogar no Google agora para você ver quem é. É uma influencer aqui de São Luís. Ah, não, parece um pouco, sim. Um pouco. A voz igualzinha. É o sotaque. Deixa eu ver quem mais aqui. A Júlia não fez pergunta, não se manifestou.
Daniel Jimenez. Alguma pergunta ou comentário para Tassi? São duas pessoas aqui, Daniel e Renan de Sky. Alguém abriu o áudio aqui. Acho que uma coisa bacana enquanto o pessoal vê se vai perguntar alguma coisa ou não, uma coisa bacana da pesquisa da Tassi também é esses vários aspectos que ela foi olhar, né, ao mesmo tempo. A ideia de como funciona o meme, né, e a dinâmica do meme, a incorporação, né, digamos assim, a curadoria que a mídia hegemônica fez ou faz, né, de memes. Não sei se ainda faz. Faz. Legal. E a ideia do meme também como uma forma de pressionar o poder público. Isso é bem bacana. Que quando a gente fazia esse tipo de crítica humorística no Pasquim, por exemplo, pressionava, mas essa diferença que eu acho interessante, porque uma coisa é você ter um veículo para pressionar o poder público, né? Outra coisa é você ser uma pessoa que está sentada na sua casa produzindo meme e você consegue viralizar aquilo e você consegue chegar tão longe, né? Você não precisa mais ter um veículo, você consegue fazer circular. Essa coisa dos muitos produtores de conteúdo, ela dá essa possibilidade. Tá, se você acredita que essa cultura do meme tem que ter um limite, veja as diversas pautas políticas de entretenimento em outros editoriais abordam esse tipo de conteúdo. A cultura do meme, tu fala as notícias? Tu fala assim, veja diversas pautas políticas de entretenimento. Não, eu acho até interessante que esteja. Eu falei, né, que a maioria dessas notícias estão na editoria de política mesmo, e não na de entretenimento. E eu acho muito interessante, porque quando a gente foi observar que uso os veículos estão fazendo dos memes, que mensagem eles estão passando, são posicionamentos políticos mesmo. Quando eles selecionam os memes, eles estão passando um posicionamento político ali. E eu acho que colocar dentro de uma editoria de entretenimento, você acaba mascarando uma ideia que você quer passar. O leitor menos atento, ele não vai observar que ali tem um discurso, um posicionamento político, né? Parece que é só humor por humor, e não é isso. Então, eu acho que para o espectador, para o leitor, para o consumidor, essa editoria estar marcada é importante. Apesar de que, para o jornal, eu não sei se é a melhor opção, né? Porque ele se posiciona ali. Mas a gente sabe que os leitores médios não vão analisar aquilo que está sendo feito. Ele vai comprar aquele discurso, vai passar como está. Os memes podem ser vistos como uma evolução das charges, propondo uma crítica à informação de forma cômica e reflexiva. Sim, essa é uma discussão que a Vanessa está fazendo, né, Matheus? Ela já conversou com eles? Já. Não, já? Eu acho muito legal essa aproximação dos memes com as charges. Tem um trabalho que a gente fez que a gente pega algumas charges do Pasquim que são... Alguém comentou que os memes de 2018 são iguais aos de hoje, né? A gente fez um trabalho que mostra as charges do Pasquim são exatamente os mesmos memes de hoje. Questionando o armamento,
questionando a credibilidade dos políticos, questionando o conservadorismo da época da ditadura, né, de pátria, família, Deus e tudo. Gente, é muito semelhante. E apesar das charges serem um texto jornalístico, né, então ele não é feito, apesar de que os produtores de conteúdo online fazem também, mas eu só não digo que é uma evolução por isso, porque é um conteúdo jornalístico e um conteúdo que é feito por usuários anônimos, né? Mas que eles cumprem, para mim, exatamente o mesmo papel. Eles trazem uma crítica às vezes muito, muito ácida, profunda, mesmo que você não tenha ali um conteúdo completo para se analisar, mas eles pautam, a charge também pauta. Eu acho que ela tem a mesma função do meme nesse sentido. Legal. Acho que é isso, pessoal. Legal, o pessoal está participando bastante hoje. Perguntas e comentários, né? Sempre porque eles estão tão animados. É muito legal, Gabriela. Eu acho que o que me fez sobreviver nesses 2 anos de mestrado foi o tema. Eu tinha momentos que eu tinha vontade de entregar para Deus. Inclusive, gente, vou reforçar, se vocês quiserem fazer o artigo para a disciplina do Matheus sobre o caso da maçonaria, o flerte do meme com as fake news, né, nesse caso. Eu acho que dá um trabalho bem legal. Se vocês precisarem de ajuda, podem contar comigo. Eu vou curtir fazer isso. Não dá ideia não, tá? Se eles têm 1 mês para entregar. Não, um pouquinho mais. 1 mês e meio para entregar os artigos. Então já começaram, né? Já. Esse ano eles começaram no primeiro semestre. Tá avançado. Então foi bem mais tranquilo. Uhum. Mas próximo ano. É um tema bem legal. Tô lembrando do meme do Gmail lá da maçonaria. Por que o Bolsonaro está usando roupa, o Mourão está usando roupa de Gmail? Mas tinha uma outra que acho que. Não sei se o Mourão aparece. Acho que não. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver. Maçons são os caras que usam fantasia de e-mail, que tem vários. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas acho que não tem Mourão, não. Aí já é uma derivação, né? Que já sai da. Essa história de derivação tem uma questão que até hoje ela me provoca, assim, ainda não consegui responder, que nessas curadorias dos jornais eles colocam muitos tweets que, por exemplo, ontem um que eu gostei muito foi esqueci o nome da arroba agora, que ela falou assim, pátria, família e bode. Não é um meme, mas ele viralizou. Era só esse texto, pátria, família e bode. Eu, inclusive, vou mandar fazer uma camisa com esse tweet. Mas os veículos chamam de meme, né? Então, é essa categorização de meme. O tweet é um meme? Quando ele se torna um meme? E eu acho, é uma questão que ela me inquieta. E, como o Matheus falou aí, né, foge do padrão, mas para mim, hoje eu não tenho mais um padrão, porque todo tweet para mim já é um meme, eu amo todos. E esse Pátria, Família e Bode foi maravilhoso. A Ana Beatriz fez uma pergunta aqui. Os memes impactaram na rotina de produção das redações? Eu não estou visualizando. Como foi a pergunta? Os memes impactaram na rotina de produção das redações? A própria Folha faz uma curadoria dos principais memes. O El País faz bastante também. Eu não sei, Beatriz, como isso está funcionando nas redações, te confesso. Não sei se eles
assim, se a gente for tirar pelas editorias que a gente identificou na pesquisa, são os próprios redatores de política que estão fazendo, né? Estão produzindo material. Até porque nessas matérias não é só a relação de memes, eles comentam, né? O texto, ele é um texto meio híbrido, assim. É texto, meme, texto, meme, texto, meme. Então, eu acredito que são as próprias editorias que estão produzindo. Não sei se houve alteração para produzir meme, mas eu acredito que, pela quantidade, talvez não tenha nenhum tipo de mudança, não. Mas muito especulativamente. Ó, a Gabriela falando que usa. Ai, que bacana, Gabriela. Gostei. Manda uns links para a gente, eu quero dar uma olhada depois. Fiquei curioso também. Legal. Acho que é isso. São 10 para as 11 agora. Acho que a gente já pode ir encerrando. Não sei se a Gabriela vai mandar o link para a gente aqui. Mas, de todo modo, assim, queria agradecer a Tássia de novo, né, manda por e-mail, beleza. Aí quer deixar seu e-mail, Tássia, para o pessoal te escrever? Eu deixei vou colocar aqui no chat, mas eu deixei também no slide, não sei se tu vai compartilhar com eles. Pode me mandar que eu compartilho. Deixei lá também com o link, se alguém quiser dar uma olhadinha na dissertação. Uhum. Gente. Ok. Estou lembrando o que eu ia falar. Queria agradecer bastante novamente então a Tássia pela participação hoje. Enfim, compartilhamento aqui de novo do seu trabalho eu ia falar monografia, cansado, da dissertação, foi bem legal. E tá pensando agora que depois a gente precisa conversar de novo da qualificação. Depois a gente marca a orientação. Mas foi bem legal, assim, o pessoal curtiu bastante também. Eu gostei muito, gente. Você é uma turma bem legal, participa bastante. E eu fiquei com muita vontade de fazer um artigo com eles. Tomara que semestre que vem role. Tomara. É bacana esse contato com o pessoal da graduação, né? Esse semestre a Erika ainda está me dando apoio nos artigos. O pessoal está agradecendo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi muito legal conversar com vocês. Falar de meme é sempre bom, né? Legal.